Muito bem. Eu sei que está um pouco claro, né, mas faz parte do nosso protocolo de cuidados manter a porta aberta, apesar dos aparelhos de ar-condicionado estarem funcionando, mas com isso a porta, tanto a porta dos fundos quanto a porta lateral estando aberta, há um fluxo de ar. Gostei de ver, as pessoas estão sentadas por grupo familiar e com o devido afastamento, ótimo. Né? Estamos realmente começando a viver um novo normal. Louvado seja o Senhor por isso. Na série de mensagens anterior, nós vimos várias situações práticas em que devemos expressar o nosso amor uns aos outros. Expressar amor não é sentir amor. Amor, no sentido bíblico, ele é uma ação. Exprime ação. E vimos nas palestras, nas nossas mensagens do mês passado, diversas formas de fazermos isso. Inclusive, vimos que a nossa própria identificação como seguidores de Jesus, como cristãos, ela depende dessa atitude que nós assumiremos dia a dia. E é exatamente por conta dessa questão do se parecer com Jesus que eu me senti inspirado a dar continuidade às mensagens nessa mesma linha da ação prática, nos passos de Jesus. O que faremos caminhando nos passos de Jesus? Essa é a ideia. Lá nós falamos do uns aos outros. O foco, a concentração, a ideia é essa expressão. Só que agora nós já não estamos mais apenas olhando para aquele outro que está aqui na nossa igreja ou na nossa família. É uma visão um pouco mais ampla. Estamos agora diante de uma abordagem um pouco mais ampla. É no caminho do dia a dia. Como caminharmos nos passos de Jesus. Essa que é a nossa ideia agora. Porque se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. Inclusive, tem um livro clássico, eu nem sabia que era tão antigo assim, eu já sabia que era clássico, mas é um livro de 1898, chamado Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro é tão antigo que, inclusive, ele está gratuito para download. É um livro pequeno que eu recomendo que você leia. Eu li essa semana o livro, muito interessante. Muito interessante a contemporaneidade dele. Um livro escrito há 122 anos. Extremamente atual para essa realidade que estamos vivendo agora. Não da pandemia, mas da injustiça social e da atitude dos cristãos em meio a esse momento de conflito social que estamos vivendo. Muito, muito pertinente esse livro. É um romance, tá? É um pequeno romance e vale muito a pena. Nos seus passos, o que faria Jesus? Nós, como cristãos, precisamos desenvolver esse raciocínio, esse pensamento, essa prática de estar sempre perguntando a nós mesmos e ao Espírito Santo que habita em nós: o que faria Jesus diante dessa situação? Como eu devo me portar diante dessa situação? E aí eu lhe pergunto, já que eu estou dizendo que você deve se perguntar isso, eu lhe pergunto isso. Eu incentivo você a se perguntar isso, lhe perguntando: você acredita que olhando para você, as pessoas veem em Jesus? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era recém-casado, isso tem muito tempo, eu era também recém-formado.
Portanto, como oficial de marinha, eu era tenente. Isso tem muito, muito tempo. E como tenente, 20 e poucos anos, eu era uma pessoa muito intensa nas minhas colocações, na minha forma de me colocar. Muito, muito intenso. Eu sempre me posicionei de uma forma quase agressiva. E aí, uma vez, um primo da minha esposa virou para ela e disse assim, olha, quando me conheceu, né? Virou para ela e disse assim, olha, realmente, o seu marido, ele parece militar mesmo, mas ele não parece cristão, não. Eu não gostei de ouvir isso. Não chegou a me magoar, não, entendeu? Mas eu fiquei pensando, por que não? O que será que eu estou fazendo ou falando que leva uma pessoa que não me conhece, ao me conhecer, não me reconhecer como cristão? Eu parei para pensar nisso. O que está errado na minha atitude? Essa mesma pergunta que eu fiz para mim mesmo, diante da constatação que uma pessoa não me reconhecia como cristão, é que eu peço que você comece a se fazer, não apenas agora, nesse momento de oração que teremos, mas que a partir de agora, e ao longo, pelo menos a partir desse mês, você fique todo dia se perguntando isso. As pessoas, ao olharem para mim, estão vendo Jesus? Vamos orar. Pai amado, o Senhor nos chamou para um relacionamento contigo. O Senhor não nos chamou apenas para nos filiarmos a uma igreja, não nos chamou apenas para tomarmos uma decisão de fé e continuarmos vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Eu creio, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra me convence que o Senhor nos chamou para andar contigo. E assim, necessariamente, sermos transformados e nos parecermos a cada dia mais e mais com Teu Filho Jesus. Porque se queremos ver o Pai, precisamos olhar para o Filho. Mas o Filho não está mais entre nós, Senhor. A quem as pessoas irão olhar, senão a nós, que nos dizemos seguidores do Teu Filho Jesus? Senhor, mas é impossível para nós, como seres humanos, refletirmos de nós mesmos essa luz. Nós não a possuímos, Pai. Não está em nós esse poder. Mas eu clamo a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, para que sejamos testemunhas fiéis do Teu poder. Que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, e venha abrir as portas que estão fechadas, venha lançar luz onde há escuridão nas nossas naturezas, Senhor. Na natureza de cada um de nós, na vida de cada um de nós, Senhor. Age pela Tua misericórdia nas nossas vontades e convence-nos, Senhor, convence-nos do que devemos fazer. Desperta em nós a vontade de Te seguir e nos capacita a levar adiante essa vontade para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Já que é necessário, e eu creio sinceramente que é necessário nos parecermos com Jesus, e já que eu me coloquei como exemplo, hoje, eu já tenho alguns depoimentos de pessoas que dizem, realmente, esse cara fala, ele até se parece com um cristão. Já melhorei, pela misericórdia de Deus.
Então é possível. Se foi possível a mim, é possível para qualquer um. Mas teve uma outra pessoa, um líder religioso, uma pessoa de autoridade em Israel, que vendo o que Jesus fazia, essa pessoa parou e pensou assim: eu quero isso para mim. Aí eu lhe pergunto, você quer isso para você? Você quer que as pessoas olhem para a sua atitude, para o seu jeito de ser e identifiquem Cristo na sua vida? Porque, vejam, se você acha que isso não é importante, então o que eu estou falando aqui não faz sentido. Eu estou apresentando um chamado ao discipulado. Eu estou apresentando um chamado a uma vida nos passos de Jesus. E é para quem crê na necessidade, como cristão, de seguir os passos de Jesus. É para isso. E este homem, Nicodemos, viu o que Jesus fazia e ficou interessado. E ele foi buscar Jesus. Ele foi de noite. Ele foi escondido. Mas o fato é que foi. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 3. E nós leremos essa passagem que é chamada de o encontro de Jesus com Nicodemos, mas eu preferi inverter a ordem da chamada. Poxa, mas você inverteu a ordem de um texto bíblico? Não, essas chamadas, elas são criadas pela Sociedade Bíblica Brasileira. Não foram criadas pelo Espírito Santo, então eu posso alterar a ordem, não tem problema. Tá? Não tô alterando a Bíblia, não. Porque, na verdade, não foi Jesus que foi ao encontro de Nicodemos, foi Nicodemos que foi ao encontro de Jesus. Ele foi buscar Jesus, porque ele ficou interessado naquilo que Jesus fazia. Ele queria entender, talvez até reproduzir. E as palavras de Nicodemos mostram que ele realmente estava interessado em reproduzir aquelas atitudes, porque Nicodemos o chamou de mestre. Você chama alguém de mestre quando você quer aprender alguma coisa com ele. Então vamos lá. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Mestre, o Senhor veio da parte de Deus. O Senhor está fazendo sinais fantásticos. E aí eu subentendo. Como é que eu faço para agir assim? Em resposta, versículo 3, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ah, você está me chamando mestre? Você está querendo seguir os meus passos? Então eu tenho uma notícia para te dar. Para seres humanos normais, é impossível. Impossível andar nos meus passos, disse Jesus, se você não nascer de novo. Como assim nascer de novo? O que será que ele estava querendo dizer com isso? Vejam, Nicodemos também ficou com a mesma dúvida. O texto continua então dizendo, versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Percebem que o raciocínio de Nicodemos foi um raciocínio natural. Na natureza, não existe esse negócio de nascer de novo.
É nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não tem nascer de novo. Só que Jesus está nos convidando para, ao mesmo tempo que deixarmos, também permanecermos no reino, sairmos do reino deste mundo e entrarmos no reino de Deus. Eu já comentei que eu agora tenho dupla nacionalidade. Eu não nasci de novo para me tornar italiano. Eu apresentei documentos que comprovavam uma linha genealógica e que eu sou, portanto, descendente de um italiano, e aí me tornei, fui reconhecido como italiano. Então eu agora tenho duas nacionalidades, mas eu nasci duas vezes? Não. Eu sou brasileiro e sou italiano, mas eu não nasci duas vezes. Porque neste mundo é assim, se você tem os documentos, você passa a ser cidadão de mais de um país. Eu estou falando de país porque Jesus está usando o termo reino. O reino é como se fosse um país. Então, é como se eu fosse cidadão do reino do Brasil e cidadão do reino da Itália. Ao mesmo tempo. Eu não precisei nascer de novo para isso. Mas Jesus está dizendo que para você se tornar cidadão do reino de Deus, não basta apresentar documentos. Não basta apresentar a sua carteirinha de membro da igreja. Não basta você dizer que é membro do reino de Deus. Não basta. Não é suficiente. Ele está dizendo que para você fazer parte do reino de Deus, o reino de paz, justiça e alegria, você tem que nascer de novo. Senão não entra. Mas só que isso não faz sentido. Naturalmente falando, não faz sentido. Como nascer de novo? E aí respondeu Jesus, versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos pergunta, pode um homem voltar ao ventre da sua mãe, sendo já velho? E Jesus lhe responde, não é este nascimento, não é disso que eu estou falando. Esse nascimento do ventre da mãe é o nascimento na carne. É o nascimento para este mundo. Já o nascimento para o reino de Deus é um nascimento da água e do Espírito. É de outro mundo. É uma outra realidade. Não é uma realidade física, é uma realidade metafísica. Não é uma realidade natural, é uma realidade sobrenatural. Este é o reino de Deus, uma realidade sobrenatural. Isso é que Jesus está falando para Nicodemos. Nascer da água é o batismo. É o batismo para arrependimento de pecados, que nós, como Igreja Batista, praticamos por imersão. E justamente a imersão, ela representa o sepultamento da velha natureza nas águas do batismo, e quando a pessoa é tirada de dentro das águas, é como se ela estivesse nascendo de novo. Como se a bolsa tivesse estourado e aí vem beber água, vem aquele tudo, né? Puxa lá, sem detalhes. E a pessoa sai da água como se estivesse nascendo de novo. Só que o problema é que muita gente fica na primeira parte. Muita gente é convencida pelo Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito, não sou eu que convenço, não é o pregador que convence, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, ela faz um X num quadrinho, ela levanta a mão, ela vem à frente, ela se ajoelha. Eu aceito, eu creio. E aí é ensinada da necessidade de se arrepender dos seus pecados, de pedir perdão pelos seus pecados,
e de fazer um depoimento público dessa convicção de fé. E aí esse testemunho público de convicção de fé é o batismo. Mas isso é só uma parte. E muita gente acha que aí está encerrado, acabou. A partir daí é só ir à igreja domingo. Gente, ficou pela metade. Esse tem sido o grande problema da nossa igreja. Da nossa igreja, que eu digo, a igreja contemporânea, a igreja em que vivemos, não só a Orla Sul. A igreja. Por que que a igreja cristã é tão pouco relevante nos dias de hoje? Porque as pessoas nascem de novo da água, mas não nascem de novo do Espírito. E as suas vidas não são transformadas. E elas não representam Jesus. Elas não andam. Nós, não vamos me botar de fora dessa não, estou nessa também, estou nesse barco. Nós não conseguimos reproduzir Jesus nas nossas vidas. E o nosso testemunho é ineficaz. Não afeta ninguém, não afeta nada, não muda nada. A ponto de várias pessoas acharem que tem que deixar esse negócio de salvação da pessoa para lá e partir para a salvação da sociedade. Gente, não é isso que a Bíblia diz. Um erro. Qual o erro? Não buscar a transformação da vida. Não pode justificar outro erro. Qual o outro erro? Não buscar a salvação. A justiça social é importante. É um fruto da salvação pela fé, da justificação pela fé. Os dois aspectos têm que trabalhar juntos. Primeiro, eu preciso passar pelo novo nascimento. Uma vez transformado dia a dia, de glória em glória, no novo nascimento, eu começo a mudar tudo que está ao meu redor. Eu começo a ser fonte de justiça. Mas isso vem de dentro para fora. E não de fora para dentro, não imposto. Cristão não pode impor coisa nenhuma a ninguém. Sem justiça, sem paz. Isso não é cristão. Isso é um slogan muito bonito, mas não é cristão. Vocês conseguem ver Jesus impondo alguma coisa a alguém? Por melhor que seja? Não. Nós teremos um mês inteiro vendo os passos de Jesus para a gente ver como é que ele andava, para tentar caminhar nos passos dele com a ajuda do Espírito Santo. Mas para chegar lá, tem que nascer de novo primeiro. Tem que nascer de novo primeiro. Da água, o arrependimento, perdão dos pecados, reconhecimento público e do Espírito. E do Espírito. Jesus continua dizendo, versículo 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Não se surpreendam. É Jesus que está falando, percebem? Eu estou dando ênfase, mas é uma ênfase nas palavras de Jesus. Nós não podemos ficar surpresos. O que o Leonardo está falando? Não, é o que Jesus está falando. Não se surpreendam, tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. E aí ele diz, versículo 8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Vento? Como assim? O vento, teve uma ventania agora recentemente, todo mundo deve ter visto as imagens lá de Camboriú e tal. Aqui, por exemplo, várias placas do forro do nosso teto levantaram. O vento deve ter entrado entre não tem laje, né? Então o vento entrou entre o forro e o telhado e levantou placas. Graças a Deus, só uma está molhada. Então, conseguimos reduzir o vazamento do telhado a uma placa só. Louvado seja Deus. Está melhorando. Janelas se abriram.
O trinco não aguentou a força do vento e empurrou a janela. Coisas aconteceram aqui. Vento, um vento natural. É natural isso. Um meteorologista vai explicar o que aconteceu, o que é um anticiclone tropical. Confesso que não lembro nada dessa matéria. Estudei isso, mas não lembro nada disso. Mas não é disso que Paulo está falando. Oh, desculpe, Jesus. Melhor ainda, né? Não é disso que Jesus está falando. De que vento ele está falando? O vento do Espírito, é o sopro de Deus, é o pneuma, a palavra grega para vento, para sopro, para ar e para o Espírito é a mesma. Pneuma. Daí vem a palavra pneumático, pneu, porque é alguma coisa cheia de ar. Ele está falando que o Espírito Santo, quando ele vem sobre as nossas vidas, ele nos guia, ele nos leva por caminhos que não seriam os nossos caminhos, as nossas escolhas naturais. Ser movido pelo Espírito significa ser movido por uma vontade superior à nossa. Louvado seja Deus por isso, porque eu reconheço que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a minha. Eu me submeto à vontade de Deus. Quem não se submete à vontade de Deus não é nascido do Espírito, porque não se deixa levar pelo Espírito. Ser nascido do Espírito não é uma experiência única. Eu fui nascido do Espírito. É uma experiência continuada, significa todos os dias fazer as escolhas que Jesus faria. Ouvir a voz do Espírito ao invés da voz do seu próprio coração. Na prática, isso é que é viver pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito cada dia, todos os dias da nossa vida, até que sejamos chamados para nos encontrarmos finalmente com o nosso Deus e Pai, o nosso Criador. Até lá, como nós vamos viver nossa vida? Em comunhão com Deus. Como? Através do Espírito Santo. Isso é nascer do Espírito. Mas Nicodemos ainda estava em dúvida, e ele perguntou então no versículo 9, desculpe. Como pode ser isso? Como? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Aí eu lhe pergunto, você entendeu? Você entendeu o que Jesus está querendo dizer? Nicodemos não entendeu. Eu já estou tentando explicar aqui. Eu fiquei aqui a semana inteira pensando numa forma de explicar esse negócio para você. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui? O que significa ser nascido do Espírito? Esse negócio do vento soprar e você não saber para onde ele vai te levar? Está entendendo isso? Então deixa eu te perguntar. Eu peço que você comece a fazer essa meditação a partir de agora. Porque esta será a meditação que nós faremos enquanto participarmos da ceia do Senhor. Nós iremos meditar nesta pergunta para permitirmos que o Espírito Santo nos responda com toda a sinceridade. Você é nascido de novo ou não? Mas eu já frequento a igreja há 20 anos. Eu não perguntei o tempo de casa. Eu não perguntei sua antiguidade. Eu perguntei se você é nascido de novo ou não. Tem muita gente que está há muito tempo dentro da igreja, que já passou pelas águas do batismo e nunca se submeteu ao Espírito Santo. Nunca nasceu de novo do Espírito. Nasceu da água, mas não do Espírito. Muita gente. Nós precisamos ter autocrítica.
Se não tivermos autocrítica, como iremos descobrir o que está acontecendo conosco? O problema é sempre o outro? O problema nunca somos nós? Autocrítica. Pergunte-se isso. Você precisa se questionar. A minha atitude demonstra que eu nasci de novo ou não? Por que eu digo atitude? Porque a Bíblia é repleta de chamadas do tipo: pelos frutos você conhecerá a árvore. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Uma árvore má não produz frutos bons. Então é pela nossa atitude que a gente descobre se estamos realmente vivendo como pessoas que nasceram de novo ou não. E eu não sei da sua vida. Só você sabe da sua vida. Só você sabe o que vai dentro da sua cabeça. Você se considera nascido de novo? Mateus 7, aqui projetado, tem uma passagem que, a meu ver, é uma das mais assustadoras da Bíblia. A passagem toda eu não estou projetando. Depois você leia 2 versículos antes, 2 versículos depois, para pegar o contexto todo em que Jesus está falando isso. Mas ele vira e faz uma afirmação que, no mínimo, tem que fazer a gente parar para pensar. No mínimo. Ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, vai ter gente dizendo Senhor, Senhor, que não vai entrar no reino dos céus. Gente, isso é assustador. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade do Pai? Ah, está na Bíblia. Gente, e como eu vou entender a Bíblia? Pelo Espírito, gente, pelo Espírito. É por isso que a gente tem que ser nascido de novo do Espírito, para que o Espírito nos diga qual é a vontade do Pai, para que Ele nos mostre na Bíblia, a cada momento, a cada passo, a cada escolha, a cada decisão, o que é que nós devemos fazer. Isso é nascer de novo, isso é ser nascido de novo. Não significa que nunca mais erraremos, não significa que nunca mais deixaremos de ouvir a voz do Espírito. Paulo mesmo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Vejam, o conflito existencial vai continuar existindo. Mas se você nem tem conflito, nem tem conflito nenhum, eu estou vivendo a minha vida, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Deus é bom, e no final vai todo mundo se salvar. Gente, isso, o nome disso é auto-engano. Auto-engano. A pessoa não nasceu de novo e bota tudo na conta do amor de Deus. Tá na conta do amor de Deus. Vai dar tudo certo no final. Gente, Jesus está dizendo, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É Jesus que está dizendo, não é o Leonardo, não. A gente não pode simplesmente fazer de conta que não está escrito isso na Bíblia. Isso tem que chamar a nossa atenção. O que ele quer dizer com isso? No mínimo a gente tem que parar para pensar. Isso se aplica a mim? Meus irmãos, entendam bem, você que está em casa também. Eu não estou querendo plantar dúvida, semente de dúvida na sua cabeça, para você ficar em dúvida da sua salvação. Mas, isso é socrático. Uma vida que não é meditada, que não é pensada, que não é avaliada, não merece ser vivida. Nós temos que avaliar nossas vidas. Nós temos que pensar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso. Precisamos realmente andar nos passos de Jesus. Não dá para a gente continuar fazendo de conta que é cristão.
Vou voltar à explicação de Jesus para Nicodemos. Estou falando muito. Vamos deixar Jesus falar. João 3,14. Tá? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus fala do nascer de novo, diz que o Espírito, o vento leva, quem é nascido do Espírito é levado de um lado para o outro. E aí ele diz, aí ele começa a falar a parte mais importante. Ele diz o quê? Agora ele vai dizer como. Como isso é possível? Como? Como vamos nascer de novo? É Jesus que está explicando. Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, nós até tivemos alguns meses uma mensagem sobre isso. Os judeus começaram a reclamar, Deus mandou serpentes que foram lá picando as pessoas, aí as pessoas, ao serem picadas, inchavam e morriam. Mas Moisés clamou a Deus por misericórdia, Deus mandou então que Moisés fizesse uma serpente e pendurasse essa serpente numa estaca, uma serpente de bronze. Quem olhasse para essa serpente ficava curado. Veja, a pessoa pecou, porque ela pecou, ela está sofrendo. Aí ela olha para a serpente e fica curada. Jesus diz que essa serpente representa o que ele vai fazer. Morrer pelas pessoas para que quem olhar para ele e crer nele não pague o preço dos seus pecados. Jesus então explica isso. Aí ele diz, todo aquele, repetindo, versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Assim como os filhos de Abraão, os israelitas, no deserto, olhavam para a serpente e eram curados, quem olhar para o Filho do Homem, Jesus, pendurado no madeiro, será curado. É isso que Jesus está dizendo. E aí, ele vai mais, vai além. Ele diz no versículo 16, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Versículo 17 diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio dele. Espera aí. Se ele está falando em condenar, é porque existe algum tipo de julgamento. Concordam comigo? Se não houvesse julgamento, não teria possibilidade de condenação. E lembram que eu falei que é o Espírito? Isso foi Jesus que disse, tá? Lá em João capítulo 16, ele diz, se eu não for, eu não poderei lhes enviar o Consolador, o Espírito do Pai, que vai lhes convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá. Quem nos convence que haverá um juízo é o Espírito, é o mesmo Espírito. Versículo 17, então, como eu disse, Jesus diz que o Filho não foi enviado para condenar. Mas no versículo 18 ele diz, quem nele não crer já está condenado. Olha que palavra dura. Aquele que nele crer será salvo. Aquele que nele não crer já está condenado. É Jesus que está dizendo. Não é o Léo. Aquele que nele não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crer está salvo. Quem não crer
está condenado. Esse é o primeiro passo. Eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço a graça de Deus e faço isso tudo por uma fé que me é dada como um dom de Deus. É o dom da fé. O Espírito me convence disso tudo, me convence do meu pecado, me convence da justiça de Deus e do juízo que virá, tudo pela graça. E então, eu creio que Jesus morreu por mim. É um passo que eu dou de fé, creio que Jesus morreu por mim. E nessa hora, ao afirmar isso, eu começo o meu novo nascimento. Vou para o batismo e nasço da água. Mas e o Espírito? Ué, mas não foi o Espírito que me convenceu dessas coisas todas? Sim. O Espírito já está conosco. Foi ele que nos conduziu nesse processo. Só que nós não podemos parar aí. Nós temos que seguir adiante. A vida não acaba na maternidade, ela começa na maternidade. A vida no reino de Deus não acaba no momento do aceito, no momento do reconhecimento de que Jesus morreu por mim. Ela tem que continuar, e ela tem que continuar pelo Espírito. Que julgamento é esse? Versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Vejam como é a atitude. Praticar. Não é só crer, é crer e praticar. O crer tem que dar origem ao praticar. Porque se você não pratica, você permanece nas trevas. Quem crer, pratica a verdade, e aí vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quando praticamos, nos tornamos parecidos com Jesus, porque é o Espírito dele que está agindo por intermédio de nós. E aí somos capazes de andar nos passos de Jesus. E aí somos reconhecidos como seguidores de Jesus, porque andamos nos passos de Jesus. Porque o Espírito se move em nós. Isto é o significado prático de nascer do Espírito. Nasceu da água, arrependimento, perdão dos pecados, nasceu do Espírito, começa uma novidade de vida. E essa vida nova, dia a dia, escolha a escolha, é chamada de santificação. A cada dia, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Agora, por um lado, veja, nós somos salvos pela graça, como eu acabei de explicar, mediante a fé que também nos é dada. Não é um mérito nosso ter essa fé, ela nos é dada, é o Espírito que nos convence. Mas essa graça não é automática, percebem? Eu tenho que exercer a fé para entrar no gozo da graça. É uma escolha que eu faço. Eu creio. Eu posso fazer a escolha de não crer. Nós não vimos aqui? 3,18, aquele que não crer não é uma escolha. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer não será salvo. Mesmo o Espírito tentando nos convencer, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para dizer não. Eu não creio. É uma escolha pessoal. Jesus não impõe a salvação a ninguém. Ele não impõe. A escolha é nossa. E se você crê, usa da fé que lhe foi dada e crê, acabou tudo? Não. Então começa a santificação.
É por isso que a gente diz, Paulo diz, que essa graça pela qual somos salvos, ela não é barata. Percebem? A salvação é de graça. Mas a vida cristã, não, a graça não é barata. Ela vai custar tudo. Tudo que somos. Tudo o que somos precisa ser entregue a Deus. Ou então, continuaremos vivendo nas velhas práticas da nossa velha natureza. Não tem como. Ou você passa a andar pela direção do Espírito, ou você continuará andando pela sua própria vontade. E você não vai ficar parecido com o Espírito, com Jesus, agindo dessa maneira. Paulo coloca essa questão da seguinte maneira, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ué, como que Cristo vive em nós? Através do seu Espírito. Se fomos crucificados com Cristo, e assim cremos, e assim professamos, e por conta dessa profissão de fé somos batizados, nascemos da água, também precisamos que Ele viva em nós. Quando saímos das águas do batismo, o Espírito Santo precisa passar a ocupar o espaço dele. Não se preocupa com a porta. É o vento, é o Espírito, olha o vento aí. O vento está avisando para mim que eu já estou passando da hora. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no meu corpo, eu a vivo pela fé. Eu não vivo mais pela minha capacidade. Eu não vivo mais pelo meu poder, pela minha inteligência. Eu vivo pela fé. E olha que Paulo era um cara capaz e inteligente. Hein? Mas ele disse, não, tudo que eu era, deixei para lá. Eu agora sou uma nova criatura. Eu agora nasci de novo. Eu nasci de novo porque eu morri com Cristo na cruz. E eu ressuscitei com Cristo lá no domingo. Uma nova criatura. E Cristo é que vive em mim. E se Cristo vive em nós, nós andamos como Ele. Nós vivemos como Ele. Nós agimos como Ele. É isso que Paulo está falando, isso que Jesus está nos chamando a fazer. Concluindo, se quisermos ser identificados com Cristo, precisamos andar nos seus passos. Agora a gente vai até poder andar na praia de novo, né? Olha só, essa foto eu achei tão bonita que me lembrou de quando eu podia andar na praia. Eu gosto de andar na praia ali, com a água batendo no meu pé. Né? A última vez que eu fui, quase me prenderam, então eu tive que parar de ir. É andar nos passos de Jesus. É isso que a gente quer. Sermos identificados com Cristo, andar nos seus passos, mas para isso a gente tem que nascer de novo. Para que Ele possa viver em nós, como disse Paulo, Cristo viva em mim. É isso que a gente deve perseguir, dia a dia, buscando constantemente a orientação do Espírito Santo nas nossas decisões, fazendo aquela pergunta do livro, em meus passos. Se eu quero andar nos passos de Jesus, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta, em meus passos, o que Jesus faria? Teremos ainda muito o que falar sobre isso, mas fica para os próximos domingos. Porque hoje nós temos a ceia do Senhor. Eu creio que essa é uma grande oportunidade de meditarmos no que foi apresentado para nós hoje. Veja, eu estou me incluindo nisso, eu estou sempre pregando para mim mesmo, tá, gente? Sempre. Eu nunca me coloco fora do jogo, não. Eu faço parte do jogo. Eu também preciso parecer mais com Jesus, tanto quanto você. Eu também preciso me deixar guiar mais pelo Espírito, tanto quanto você. E é nisso que nós vamos meditar enquanto
participarmos da ceia. Como nós vamos agora fazer uma ceia híbrida, com pessoas em casa e pessoas aqui presentes, eu vou chamar o André, ele vai fazer um momento musical aqui para nós, o foco vai estar nele, o foco da projeção, atenção gente de casa, o foco da projeção vai estar nele, porque eu vou estar servindo a mesa aqui ao lado. E aí quando eu terminar de servir a mesa aqui ao lado, nós vamos participar juntos, o foco vai voltar para mim e... Mas você está me ouvindo, né? Não está mais em mim, mas você está me ouvindo, né? O fato vai voltar em mim, para mim, e aí a gente vai fazer junto. Então vamos lá. Ordeiramente, ok. Quem está em casa, presta atenção no cara ali, o barbudo ali. Vocês aqui agora. Gente, vocês não imaginam a alegria de estar servindo isso aqui para vocês hoje. O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão? O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos. Ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu um inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos. Ele viu meu coração e me amou. Isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim?
o que foi que ele viu em mim. Ele viu o sangue do seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas. Ele viu as suas mãos. Ele viu os cravos. Ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos. Ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Vamos ficar de pé, com cuidado. Eu creio, sinceramente, se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui agora. Eu creio que o Espírito Santo está falando conosco. Eu creio que o Espírito Santo está, talvez até nos incomodando. Vamos orar. Pai amado, aqui estão o pão e o cálice, a representação da tua vida, que foi entregue por nós, o teu corpo que foi partido por nós, o teu sangue que foi derramado por nós. No teu sacrifício, nós fomos reconciliados. Podemos voltar à presença do Pai. Ó Senhor, louvado seja o teu nome em nossas vidas. Mas como louvá-lo em nossas vidas se não formos transformados pelo teu Espírito? Então eu clamo a ti, Senhor. Vem, Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem aos nossos corações. Vem nos mostrar o que precisamos fazer a cada dia. Vem nos transformar de glória em glória. Vem nos ajudar a caminhar nos passos de Jesus, demonstrados aqui na terra. Que possamos, pelo teu poder, poder do teu Espírito, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite e possamos louvá-lo com as nossas vidas. Agora, com todo cuidado, segurando o pão e o cálice com uma das mãos, pode tirar sua máscara, comer do pão, beber do cálice, colocar novamente a máscara e louvar ao Senhor. Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Hosana, Hosana, nosso Rei. Cantamos Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Aleluia. Pode se sentar mais um instantinho. Senhor amado. Muitas adaptações, não é verdade? Você com um cálice na mão, eu olhei assim, e agora? Como é que vai ser? Tá todo mundo de máscara. Aí tinha que tirar a máscara, segurar. Meu Deus, meu Deus. Mas a gente vai superar. A gente vai superar esse momento. E, gente, vamos confiar no Senhor. Ele está conosco. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas, tomando todas as precauções necessárias, muito álcool gel, usando a máscara, sem contato físico, mantendo o distanciamento das pessoas que não fazem parte do nosso grupo familiar. Mas é possível. Gente, se você não anda de ônibus ou de metrô, aí realmente você está conseguindo manter distanciamento. Mas qualquer pessoa que entra dentro de um ônibus ou do metrô, acabou o distanciamento. Acabou, não tem distanciamento. Então, ter consciência, ter cuidado, mas em paz. Porque se não ficar em casa, literalmente isolado, você está se expondo. Nós estamos nos expondo aqui? Um pouco. Claro que estamos, um pouco. Não muito. Estamos tomando todos os cuidados. A nossa exposição é pequena. Há outros momentos de exposição muito maior do que a que nós estamos tendo aqui. Mesmo assim, as pessoas dos grupos de risco realmente precisam tomar muito mais cuidado. Mas é muito mais cuidado em todos os aspectos. Sabedoria. Podemos pedir e devemos pedir sabedoria a Deus. Como devemos agir? E eu tenho pedido a Deus que Ele nos oriente, não só aqui na igreja, mas em cada momento das nossas vidas, no seu negócio, no seu consultório. Que Deus oriente você, porque Ele já sabia o que iria acontecer. Vocês sabiam que já há evidências de que o vírus está no Brasil desde novembro? Desde novembro que o vírus já estava no Brasil. Portanto, quando nós assinamos o contrato desta casa, de aluguel desta casa, no dia 1º de dezembro, o vírus já estava no Brasil. Deus já sabia que nós iríamos passar por tudo que estamos passando. Mas Ele permitiu que isso acontecesse. Ele tem os propósitos dele. Mas ver você aqui agora, ver esse espaço sendo aproveitado por nós, é para isso que nós existimos como igreja. É uma parte, tem outras partes. E eu peço a Deus, já que estamos no momento de devolução, eu peço a Deus que Ele venha nos aconselhar e que Ele venha despertar em nós os nossos dons. Porque agora que começaremos, muita calma, a reiniciar as atividades presenciais, nós criamos várias atividades virtuais, online, grupos online, estudo online. A celebração está sendo transmitida de uma forma melhor do que era antes.
Vocês acham que a gente vai abrir mão disso tudo? É claro que não. A nossa igreja passará a ser online e presencial. Mas para isso nós precisaremos de pessoas que desenvolvam essas atividades. A seara, que já era grande, porque não temos líder de jovens, precisamos de um novo líder de ação social e várias outras áreas da nossa igreja que precisam de líderes. Líderes, não no sentido de mandar os outros fazerem, tá? É líder no sentido de fazer primeiro, de dar o exemplo, de estar à frente. Né? Aquela história do siga-me quem for brasileiro. E vamos em frente. Isso é liderar, é partir na frente. E aí arrastar pessoas, e treinar pessoas, e mobilizar e motivar. É nesse sentido que eu falo liderar, não é sair mandando os outros fazerem, não. Então, Deus vai despertar dons e talentos na nossa igreja para ocupar os espaços físicos, mas também para ocupar os espaços virtuais. E eu peço a sua oração por isso. Ore, porque a Bíblia nos ensina a orar. A seara é grande e a colheita está pronta. Mas são poucos os trabalhadores. Ore ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então vamos orar juntos para que o Senhor desperte dons e os coloquemos em prática. Qual o seu motivo de oração? Esse é o nosso motivo de oração, como igreja. O despertar e o reconhecer dos dons e talentos. Esse é o nosso motivo de oração. Agora, pelos indivíduos, nós como igreja temos orado pela saúde, pela segurança, porque o índice de crimes aumentou muito durante a pandemia, pela saúde, pela segurança e pela sua prosperidade. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, não é um Deus de miséria. Nós não fazemos barganha com Deus. Nós não fazemos um jogo, me dá que eu te dou. Não é isso, não. Ou eu vou te dar para aí o Senhor me dar. Não. Senhor, eis-me aqui. Eis o que eu sou, eis o que eu tenho. E aí Deus, vendo que o nosso coração está na obra, multiplica. Nós não fazemos porque queremos algo em troca. Fazemos porque cremos. Por fidelidade e por generosidade. E Deus abençoa. É uma lei espiritual. Quando você planta, você colhe. É uma lei espiritual. A questão é a motivação. A minha motivação em apresentar isso para você e a sua motivação em fazer. Mas eu dou graças a Deus porque Deus tem abençoado a sua vida. Como é que eu sei? Não só porque eu converso contigo, mas porque em abril, nós ficamos com 11 mil reais no vermelho. Em abril, nós recebemos 11 mil reais a menos do que gastamos. E olha que a gente fechou tudo e gastamos muito menos do que vínhamos gastando. Mas ainda assim, 11 mil reais negativos. Mas em maio, foram 5.500, a metade. E aí alguém poderia parar e pensar, será que isso é uma progressão? Será que em junho foi a metade da metade? Portanto, 2.700? Não. Foi a metade da metade da metade. Não é aritmética, é geométrica. Nós ficamos negativos no mês de junho em apenas R$ 1.926. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque isso é fruto da ação dele na sua vida. Na sua vida. Na minha vida. Porque nós fomos abençoados, nós fomos fiéis, nós fomos generosos. E eu não estou falando, eu estou falando só da conta da igreja. Dízimos e ofertas. Na conta do coração social,
conta do Coração Social entraram R$4.000. Como R$1.000 entraram no último dia, e eu já tinha acertado com a nossa igreja parceira aqui no Dona Marta que nós iríamos doar para eles R$3.000, vale. Esses 1.000 extras já vão para a campanha de junho. Julho. Campanha de julho. Tá vendo? Já mudou o mês. Na campanha de julho, nós ainda não sabemos qual é. Domingo que vem eu já apresento para vocês. Mas certamente teremos mais uma oportunidade de abençoar pessoas. Porque o que não falta é necessidade, gente. Eu recebi um vídeo. A igreja do Dona Marta, tá, gente? Comunidade, ou, popularmente falando, favela. Vocês sabem que eles ajudam uma comunidade que é mais pobre do que eles, lá em Acari? E aí o pastor de lá, o pastor Valdecir, falou assim, pastor Leonardo, nós aqui estamos bem, graças a Deus. Podemos direcionar a sua oferta para a nossa comunidade em Acari? Aí ele mandou um vídeo para mim. Gente, o missionário deles, tá? Eles têm um missionário mantido por eles, lá em Acari. O nosso missionário juntou dezenas de quilos de alimento. Aí ele filma, mostra assim um quarto mais ou menos desse tamanho aqui, cheio de cestas básicas, montadas por eles, ali do Dona Marta. Gente, olha que coisa, o Dona Marta montando cesta básica para Acari. A gente tem que participar disso. Tem que participar disso. E aí ele filma, ele mostra do lado de fora da congregação, que não é uma igreja, é uma congregação, uma fila enorme de gente esperando para receber as cestas. E não deu para todo mundo. Era muita cesta básica, mas não deu para todo mundo. Mas nós vamos doar 300. Desculpe. 100, 3.000 dividido por 100. 30. Foi forte, né? Foi mal. 0 a mais. 30 vezes 100, 3.000. 30. Não é muita, né? Poxa, só 30. Dessa vez. Dessa vez serão 30. Dessa vez serão 30 famílias que receberão alimento. É pouco, né? Mas pode ser mais. No futuro, outras igrejas podem ser despertadas também. Vamos doar para eles, tá? Então, o dinheiro já vai estar sendo encaminhado amanhã para eles comprarem as cestas básicas. E o que faremos agora em julho? Ore por isso, para que Deus nos oriente onde devemos aplicar os recursos que você doar para o Coração Social. Se você tiver o seu pedido de oração, encaminhe para nós, mande lá para o nosso endereço do WhatsApp. Prefiro que você não use o Facebook para pedidos de oração. Ele pode se perder no meio dos comentários. Prefiro que você mande para o WhatsApp. E aí nós vamos receber, vamos encaminhar para a equipe que fará isso. Para as pessoas que estão presentes, nós não faremos um momento de devolução presencial aqui. Mas se você veio preparado para fazer a sua doação aqui, não tem problema. Lá na recepção, nós temos os envelopes. Se você quiser, que agora é novo, né? Agora tem que trabalhar dos dois lados. Se você quiser preencher o seu pedido de oração, temos lá os cartões. Então agora temos duas formas de fazer tudo. Se você está em casa, você pode fazer a sua transferência bancária para os dados, tanto da conta da Orla Sul, quanto para a conta do Coração Social. Se você veio aqui e trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, você pode preencher o seu envelope e depois me entregar. Temos ali o Marcos, que também faz parte da contagem,
e faremos essa... Nunca se mexe com dinheiro na igreja sozinho. Isso é uma regra que nós temos aqui. Então vamos fazer diferente? Para eu poder ficar soltinho para cuidar das pessoas? Sérgio e Marcos. Estou apontando para quem está aqui dentro. Tá? Quem está em casa, você já sabe como fazer. Sérgio e Marcos, tá? Entreguem para eles, para um dos dois, e eles irão contar, e eu irei levar para a tesoureira. Eu vou para a casa da tesoureira. Daqui eu vou para a casa da tesoureira e levo para ela. Ok? Faremos assim. Tinha que ter pensado nisso antes, mas está resolvido já. Estamos construindo avião em voo. Desculpe. Próxima vez será melhor. Pedidos de oração, motivos de agradecimento, sugestões podem ser tanto entregues por meio dos cartões de comunicação quanto através do WhatsApp. Sua oferta, seu dízimo também, tanto por meio de transferência bancária quanto aqui na Orla, com a nossa equipe de arrecadação. Sábado agora? Próximo sábado, dia 11. Dia 11. Aqui, live anos 70. Quero participar. Aí é agendado, já viram? Tem um limite máximo de pessoas presentes. Mas, poxa, não consegui, eu queria tanto. Assiste em casa. Mas será que vai falhar de novo, como da outra vez? Pode ser que falhe. Infelizmente, acontece. Na semana passada foi terrível. Sábado e domingo caiu, enfim, vou poupar você disso. Mas louvado seja o Senhor, porque chegamos ao final, mesmo assim. Então, sábado que vem, live, louvor, anos 70. Mais alguma coisa? Vamos ficar de pé para a oração final? Hoje avançamos um pouco, tivemos ceia. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, porque o teu Espírito está nos guiando segundo a tua vontade, meu Pai. E eu te peço, Senhor, te peço que teu Espírito venha reforçar em nossos corações o teu chamado para um caminhar contigo a cada instante, a cada momento. Assim como eu te peço que teu Espírito nos inspire na forma como devemos seguir nossas vidas, os passos que devemos dar, as escolhas que devemos fazer, que seja o teu Espírito a cada momento, Senhor, nos mostrando, que seja o teu Espírito nos mostrando como o Senhor quer nos sustentar. Eu te peço, Pai, vem proteger e sustentar o teu povo, como o Senhor fez com o teu povo no deserto. Estamos passando por um deserto, Senhor, mas precisamos, e portanto precisamos, do pão de cada dia. Vem, Senhor, trazer o pão de cada dia a cada um de nós. As famílias que estão aqui nesta casa, Senhor, estão em casa nos assistindo, o teu povo, Senhor, que se reúne nesse lugar, tem misericórdia do teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor, generosamente. Protege o teu povo. Enquanto o teu povo esteve andando no deserto, as roupas não se desgastaram. Quando ficaram doentes, o Senhor elevou a serpente de bronze. Agora temos a teu Filho Jesus a quem olhar. Mostra-nos, Senhor, inspira-nos a olhar para Cristo e nele encontrarmos cura, nele encontrarmos paz. Paz em meio a tanto conflito, Senhor. E que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo estejam com todos nós ao longo desses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.